o livro, fica tranquilo, tranquila, porque a gente vai ter como acessar o livro aqui através desse compartilhamento. Hum. Então, eu não sei se, deixa eu ver se eu consigo abrir bem essa tela. Aqui. Alguém gostaria de ler? A gente está fazendo assim, né? Sempre alguém lê, pode ser um capítulozinho inteiro desses, depois passa para outra pessoa, e aí depois eu comento um pouquinho, a gente fica livre para conversar, tá? Então vai ser em torno de uns 20, 25 minutinhos de leitura. Alguém quer ler essa primeira parte aqui? Continuando o que a gente leu semana passada? Não, eu posso ler, tá? Ah, tá, que bom, pode ler. Então, Posso ler? pode ler, querido, por favor. Vamos lá. Asanas, posturas de yoga. Essa interação foi detectada tempos atrás pelos yogis ao desenvolverem uma série de exercícios que pressionam as glândulas. Por milhares de anos, vivendo no meio de floresta da Índia e da China, os yogis se dedicavam ao estudo do domínio do corpo e da mente. Eles observavam criteriosamente como os animais viviam em seu ambiente, como descansavam e como buscavam instintivamente a cura de doenças. Ao experimentarem as diferentes posturas dos animais, esses yogis perceberam o efeito sutil de tais posturas nos órgãos e nas glândulas. Após milhares de anos de experimentação, essas posturas foram aprimoradas e passaram a constituir um sistema científico de milhares de exercícios, chamados asanas. Pronuncia-se asanas, muitos dos quais levam o nome dos animais que os inspiraram. Postura da cobra, do coelho, do leão, do pássaro, do macaco, da tartaruga, do pavão, etc. Asana significa literalmente postura mantida de forma confortável. A pressão sutil da postura de yoga, mantida estática por pouco tempo, restabelece a correta secreção de hormônios, trazendo equilíbrio emocional e, por conseguinte, saúde física e mental. Vamos examinar as funções das glândulas endócrinas em detalhes e os efeitos dos asanas sobre essas glândulas. Continuo? Tá sem áudio, Didi. Eu vi agora. Obrigada, querido. Eu só vou fazer um comentário, vamos ver se alguém se habilita para ler. Obrigada. Só para lembrar, então, né? A gente terminou, de tudo que a gente falou na semana passada, a gente terminou nessa conclusão aqui, né? Que existe uma interação dinâmica entre as emoções, os hormônios e as doenças, ou seja, entre o corpo e a mente. E agora, então, a gente falou dos asanas, né? E o que há milhares de anos já se detectou a partir, né, desses exercícios chamados asanas, que são os exercícios do yoga. E agora a gente vai falar de cada uma das glândulas, segundo a ciência, para relacionar com os asanas posteriormente, tá? Outra pessoa possa se habilitar para ler? Tu tá com o microfone fechado, Milena. Acho que tu falou, né? No cantinho esquerdo ali tem um microfoninho, tu tem que clicar em cima para abrir ele. Aí, agora abriu. Queres que eu leia? Por favor, vai ser ótimo. Tem uma outra página depois dessa? Tu Isso, aí passa, Verônica? eu vou passando, aham. Tem até aqui, daí eu vou passando. Ok. Glândula pineal. A glândula mais misteriosa do corpo humano é a pineal, que fica localizada no ponto central do cérebro. Os antigos filósofos compreenderam a extraordinária importância dessa minúscula glândula, que tem o formato de um cogumelo, e chamaram-na de sede da alma e controladora do pensamento. Pode passar.
Por vários anos, os cientistas ocidentais não deram importância à glândula pineal, mas recentemente tem havido um crescente interesse pela função dessa pequena glândula. Constatou-se que, numa época muito remota, ainda no período de formação dos animais primitivos, alguns répteis tinham um terceiro olho no topo da cabeça, muito sensível à luz e que regulava os ciclos naturais do organismo. Gradualmente, ao longo de milhões de anos de evolução, esse terceiro olho teria se recolhido para o cérebro. A glândula pineal dos seres humanos é um vestígio deste terceiro olho. Por séculos, os yogis nos ensinaram que o terceiro olho, olho da intuição, quando corretamente desenvolvido ou aberto, através de práticas yogis, produz um estado de êxtase mental e uma sutil consciência intuitiva. Pesquisas recentes confirmaram esse antigo conceito yogi. Descobriu-se que a glândula pineal produz determinados hormônios, como a serotonina e a melatonina, que não só afetam os órgãos, ativando direta ou indiretamente as glândulas localizadas abaixo da pineal, como também afetam o estado emocional. Permaneço? Pode continuar, tá ótimo. Vou só baixar aqui. Tá, ok. Uma vez que a glândula pineal é muito sensível à luz, a secreção de melatonina durante a noite é muito maior do que a de serotonina. Isso produz um estado de relaxamento intenso no corpo e na mente, fazendo com que a pessoa se sinta sonolência. Durante o dia, ocorre o contrário. A quantidade de melatonina diminui e a de serotonina aumenta, o que provoca o estado de intensa atividade. Quando a produção de serotonina diminui, a pessoa experimenta crescente paz de espírito, chegando a estados de elevada consciência e intensa felicidade interior, até se sentir integrada com a criação. Através dos séculos, os yogis desenvolveram várias práticas físicas e mentais, técnicas de meditação e asanas, como postura do coelho. Eu vou ter dificuldade para falar o Shashandrasta, nome. né? Não tem problema. Projetadas para estimular a glândula pineal e, desse modo, induzir estados de consciência mais sutis. Na postura do coelho, o topo da cabeça é pressionado contra o solo, e isso massageia a glândula pineal. Dessa forma, a produção de melatonina aumenta e a de serotonina diminui gradualmente. Portanto, essa postura desenvolve a paciência e acalma a mente, tornando mais fácil o despertar da intuição espiritual. Gratidão, querida, ótimo. Vamos, outra pessoa lê aqui a glândula pituitária. Depois podem ir anotando as perguntas para a gente conversar ao final, tá? Ou comentários. Posso ler, Didi? Ótimo. Glândula pituitária. A pituitária é conhecida como a glândula mestra pela medicina. Na realidade, ela funciona como uma estação repetidora dos impulsos originados no hipotálamo, que faz a coordenação do sistema nervoso com o sistema glandular. A glândula pituitária, então, transmite as mensagens do hipotálamo para as outras glândulas endócrinas. Os hormônios da pituitária estimulam o fluxo no intestino, mantêm os vasos sanguíneos tonificados e estimulam o funcionamento dos rins,
Eles também mantêm a temperatura e controlam o crescimento e o desenvolvimento do corpo. A secreção irregular da glândula pituitária resulta em anomalias do crescimento, como obesidade, gigantismo ou nanismo. Tireoide e paratireoides. A É, conti- glândula tireoide, Isso, oi? continua. Eu ia dizer para você continuar. A glândula tireoide, localizada no pescoço, com seus lóbulos nas laterais da laringe, controla a taxa metabólica e o ritmo de processos químicos do organismo. Como um termostato, ela estabiliza o calor interno e a produção de energia. Dentre outras coisas, regula o crescimento, o restabelecimento físico e a eliminação de resíduos. As secreções da glândula paratireoide promovem a metabolização do cálcio e do fósforo. Qualquer desequilíbrio na glândula tireoide provoca sérias consequências no organismo. Mesmo uma leve hipersecreção resulta em intensa irritabilidade. Uma extrema hipersecreção, hipertireoidismo, causa nervosismo, palpitação, insônia, distúrbios gastrointestinais, pulsação acelerada, tremores, transpiração excessiva e perda de peso. A hipossecreção, por outro lado, causa fadiga e letargia. Uma extrema hipossecreção, hipotireoidismo, resulta em metabolismo lento, preguiça mental, pulsação lenta, temperatura baixa, pouco apetite, fala arrastada e obesidade. Evidentemente, a secreção equilibrada da tireoide é essencial à saúde física e mental, e para isso os yogis desenvolveram a postura da vela e a postura do peixe. Na postura da vela, a glândula tireoide é comprimida pela pressão do queixo contra o peito. E na postura do peixe, que é alternada com a postura da vela por 3 vezes, ela é distendida. Portanto, a combinação dessas duas posturas massageia efetivamente a glândula tireoide e aumenta seu fluxo de sangue, equilibrando as secreções, melhorando seu funcionamento e aumentando, assim, a saúde física e mental. Obrigada, querida. Alguém pode assumir aí a glândula timo e as suprarrenais? Didi, eu posso. Ótimo, querida, por favor. O timo, localizado por trás do osso externo, é bastante desenvolvido na infância, mas atrofia na puberdade, ficando apenas com 1/4 do seu tamanho original. Normalmente, entende-se que o timo exerce a função fundamental de regular as defesas imunológicas do organismo, mas os detalhes desse mecanismo e as outras funções do timo são ainda desconhecidos. As glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins, ajudam a controlar as explosões súbitas de energia e calor e estimulam o organismo a dar uma resposta alternativa de lutar ou fugir. Numa situação crítica, quando tudo depende da ação muscular, o cérebro emite, pelos nervos, uma mensagem a essas glândulas, que prontamente lançam a adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina acelera o coração, dilata os vasos sanguíneos, os músculos, estimula as glândulas sudoríparas para que o corpo possa se refrescar, diminui a ação dos órgãos digestivos e contrai seus vasos sanguíneos. Faz com que o fígado libere suas reservas de açúcar para que os músculos o utilizem como combustível.
dilata as pupilas, torna os cabelos eriçados e os olhos arregalados para aterrorizar o inimigo. É um SOS químico. As pessoas que têm baixa secreção de adrenalina pelas glândulas suprarrenais não podem agir prontamente em situações críticas. Por outro lado, as pessoas com essas glândulas muito ativas permanecem em estado de contínua tensão nervosa. Ótimo, obrigada, querida. Pessoal, será que a gente termina? Acho que dá para terminar, né? A gente vai passar um pouquinho do horário, mas é uma página e meia dá, né? Tá bom. Quem pode assumir aqui pâncreas, gônadas e, por fim, para concluir, os efeitos dos asanas? Alguém se habilita? Eu posso ler então também, né? Ah, Então, pâncreas. O pâncreas, que está localizado abaixo do estômago, segrega no intestino delgado enzimas digestivas e a insulina, um hormônio que diminui o índice de glicose no sangue. Uma disfunção do pâncreas causa diabetes. Gônadas. As gônadas, ovários e testículos comandam principalmente a função sexual. Essas glândulas não somente produzem esperma e óvulos, mas também segregam androgênios, hormônios sexuais masculinos, e estrogênios, hormônios sexuais femininos. Estes hormônios sexuais regulam a desenvoltura física e definem as características sexuais do indivíduo. Por exemplo, os androgênios aumentam a massa muscular e induzem a um comportamento agressivo. Os estrogênios aumentam a camada de gordura e podem provocar um comportamento passivo. Tanto os homens como as mulheres produzem esses dois hormônios. É a correta proporção desses hormônios em cada um que define a personalidade do indivíduo. E, por fim, os efeitos dos asanas. Vimos que todo organismo humano, cada órgão, tecido e célula é afetado pelos hormônios e que o desenvolvimento e o funcionamento correto das várias partes do corpo só são possíveis quando a secreção desses hormônios está normalizada. Qualquer desequilíbrio resulta em doenças. Os asanas equilibram as secreções hormonais das diversas glândulas. Os movimentos de torção e flexão dos asanas, que são mantidos por um determinado tempo, fazem pressão localizada e contínua sobre as glândulas, estimulando-as de várias formas, regulando suas secreções e controlando também as emoções. Na medida em que as deficiências glandulares são reguladas, a mente se libera das perturbações emocionais e atinge serenidade perfeita. Os professores de Yoga Dhananda Marga prescrevem asanas específicos aos interessados para fortalecer ou regular suas secreções glandulares, de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, a postura do arco e a postura da roda atuam sobre as glândulas suprarrenais. Muitas enfermidades são curadas com a prática regular dos asanas, restaurando a harmonia entre o corpo e a mente. Bom, quero comentar um pouquinho e aí fica depois aberto. Quem precisar sair, fica à vontade, né? Gente, passou 2 minutinhos já do horário, né? Primeiro, pessoal, então, né? Nem todo asana que a gente conhece no universo do yoga diz que há mais de 2.000 asanas dentro do universo do yoga vai trabalhar tão intensamente a questão das glândulas e, consequente, dos hormônios, tá? Basta a gente, quem conhece o yoga, pensar, mas essa postura aqui parece que não está pressionando nenhuma das glândulas, ainda que a gente não tenha noção onde estão essas glândulas no nosso corpo, né? Porque ali os textos são curtinhos, né? É um livro de yoga, né? É um livro de medicina. Então a gente pode buscar mais informações, pode ver, né, desenhos do corpo humano para melhor visualizar. Mas estão todas concentradas desde a base, todo o nosso tronco, né? Da base lá da coluna, na base do tronco, até aqui a garganta, né? Tireoide para tireoide. Ah, na verdade, não, toda a cabeça, né? Pineal e pituitária também. Então, desde a base do tronco até a cabeça, tá? Mas alguns asanas não pressionam, tá bom? E eles têm outras funções que ajudam a relaxar, que ajudam a acalmar, que fazem e trazem benefícios de outra forma. Mas na Ananda Marga, quase todos os asanas que nós praticamos, eles têm essa função. Então, a seleção dos asanas que nós praticamos na Ananda Marga é buscando estimular, né,
ou desestimular, né, acalmar aquelas glândulas do nosso corpo, ou seja, criar harmonia diante de uma eventual desarmonia que nós estejamos, tá? Por isso que dentro da metodologia da Nanda Marga, a gente faz várias vezes o mesmo asana, né? Quem já fez aula de Tantra Yoga da Nanda Marga vai ver que a gente repete várias vezes o mesmo asana, controlando a respiração, porque a gente quer realmente causar um impacto maior do que simplesmente estimulou um pouquinho, já mudou de asana, pressionou mais um pouquinho, já mudou de asana, né? Que é o que muitas vezes acontece. Pressiona um pouquinho, né? Fui para outro asana, que é o que a gente pratica em outras tradições. Todas as tradições de yoga que eu conheço são sérias e trazem benefícios, tá bom? E vocês vão sentir onde vocês se sentem melhor e vão praticar conforme vocês se sentem melhor. Mas não posso deixar de falar da minha experiência e do que a gente estuda dentro da Nanda Marga, né? Dentro dessa nossa tradição, o efeito psíquico, o efeito de transformação, alteração psíquica é muito grande. É por isso que, inclusive, quando nós, por exemplo, os monges, né, ensinamos alguém a meditar já, né, com um mantra particular, uma técnica específica, a gente já logo diz, olha, na medida do possível, quanto antes a gente vai dizer, olha, busca fazer asana. Por quê? Porque os asanas vão estar trazendo esses benefícios psíquicos que vão permitir, inclusive, a minha meditação acontecer melhor. Vão permitir, inclusive, eu seguir lá os princípios éticos de yamas e niyamas, que não é só uma questão de escolha, né? Não é só uma questão de escolha não ser violento no meu pensamento. Pelo amor de Deus, quem é que consegue simplesmente decidir não vou mais ter pensamentos violentos? A gente pode até querer, mas se isso vai acontecer, são outros 500. Agora, quando eu harmonizo os meus hormônios, aqueles impulsos que me levariam a ter muitas raivas, por exemplo, que me levariam a ter muitos pensamentos violentos, fica controlado, tá? Então, podemos dizer que é um grande tripé inicial na nossa prática espiritual, que é a meditação, sem dúvida, que é a busca da autoobservância para praticar e respeitar os yamas e niyamas, mas que são os asanas. Por isso que eu estou, né, desde o nosso primeiro encontro, lá o primeiro encontro que aqui, dessa retomada dos encontros desse ano, a gente falou dos asanas, eu trouxe para vocês o protocolo, quem não estava, né, e se não recebeu o protocolo, pede para sua Didi, as minhas iniciadas já receberam, um protocolinho com orientações, né? E ali, em determinado momento desse protocolo, se você está no nível 2, 3, eu já tenho a sugestão, ó, comece a praticar os asanas. O quanto antes, né? Quem puder já logo praticar. Mas se não, quando chegar lá, pratique os asanas. Eu vou mandar para vocês, todos vocês vão receber, minhas iniciadas ou não, um videozinho com os 2 asanas básicos, para todo mundo começar a regular, dando atenção primeira para os chakras, ou seja, vamos falar de glândulas, né? A gente não falou de chakras ainda no livro. Para as glândulas que estão vinculadas, que estão localizadas mais na base do nosso tronco, né? Ali na região do umbigo até o cóccix, ou seja, essa região ali do umbigo até o cóccix, onde nós temos algumas glândulas, as gônadas, onde nós temos ali as suprarrenais, o pâncreas, estão por ali também, tá? E que, depois a gente vai ver no livro, estão vinculadas aos 3 primeiros centros energéticos, porque, coincidentemente, as glândulas estão localizadas aonde esses yogis identificaram a existência dos centros energéticos, o que nós chamamos de chakras. Então, os chakras e as glândulas estão muito próximos. Então, quando eu faço asanas, eu não estou só buscando harmonizar questão energética, sutil, também é física e biológica, é hormonal, como a gente viu agora. Mas são as duas coisas ao mesmo tempo, coisa afetando, influenciando a outra, tá? Mas então, a gente vai estar sendo convidado a começar a praticar 2 asanas básicos para começar a cuidar dessas glândulas endócrinas inferiores, digamos assim, que estão na parte de baixo do nosso tronco e que dizem respeito aos chakras inferiores, primeiro, segundo e terceiro, onde nós temos tendências mentais, padrões emocionais mais delicadinhos, mais perigosos, aqueles que normalmente nos fazem meter os pés pelas mãos, aqueles que dão uma bagunçada na nossa vida, tá? Então, a gente estudou um pouquinho agora das glândulas, né? Quem gostou desse tema, quem se interessa, pesquise mais, vai mais. Esse livro já é de décadas atrás, já acho que quase 20 anos, então já tem muitas outras coisas que a gente descobriu sobre o timo, a ciência já descobriu muito mais. A glândula pineal também foi muito estudada, então a gente pode descobrir mais muitas coisas. Não tem nada de errado no livro, mas tem muito mais novas coisas para a gente descobrir. O fato é que daqui para frente a gente quer estudar como gerenciar
essas glândulas, como gerenciar e harmonizar nossos hormônios. Nós, mulheres, sabemos bem a influência dos hormônios nos nossos comportamentos. Uma vez por mês, né? E depois, quando entramos lá na perimenopausa, na menopausa, a gente percebe, meu Deus, como os hormônios são tudo, né? Mas todos nós, homens e mulheres, somos constantemente influenciados, né? Tanto que a gente pode dizer, eu sou um pacotinho de hormônios. Conforme eles estão, esse pacotinho está, né, organizadinho, calminho, conforme não estão, né? Eu estou aí metendo os pés pelas mãos e fazendo algumas bobagens, talvez, né, que geram estresse, sofrimento na minha vida, na vida dos outros, tá? Então, a prática do yoga, ela vai trazer benefícios em vários níveis. A gente quer chegar em Deus, a gente quer chegar na consciência suprema, a gente quer transbordar de amor, abundância, felicidade e bem-estar, mas a gente precisa cuidar de toda essa maquinária aqui. Nossa mente, nosso comportamento, nossas emoções e, antes de mais nada, nosso corpo físico, né? Inclusive nesse nível hormonal, tá bom? Então, esse era o meu comentário. Como eu sempre digo, né? Fiquem bem à vontade quando precisarem sair, tá? Ninguém precisa ficar preso aqui. Mas deixamos também aberto a quem quiser comentar algo aqui, se alguém quiser. Jagadipa Namaskar, gratidão, querida. Eu ainda estou te devendo aquela pergunta que você fez. A Jagadipa fez uma pergunta maravilhosa sobre o primeiro e segundo chakra. Eu ainda tenho que parar para pesquisar melhor. Alguém quer abrir o microfone, quer perguntar, quer colocar aqui no chat? Algum comentário? Aproveito para pedir desculpa, que quando eu canto os mantras ali para meditação, eu canto baixinho. Agora que eu me perdi, porque aqui já são 11h40 da noite. Tem a Didi do meu lado que está dormindo. Imagina, devia estar dormindo, né? Não deve estar. Mas eu tenho que cantar baixinho, nem sei se vocês ouvem. Didi, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo assim, a gente começa praticando os asanas básicos, vamos dizer, cobra, yoga mudra, certo? E aí a gente vai tocando a vida e esses asanas vão fazendo parte da nossa prática diária, né? E como é assim, tipo assim, se eu quero mudar essa prática diária, sair desses asanas, por exemplo, para ir para o coelho, vela, peixe. O que é que vai, se eu migrar para vamos dizer, esse bloco de asanas, o que é que eu não vou mais para o Yoga Mudra e pro Bhujangasana, na cobra? Tá entendendo o que eu quero dizer? Assim, o que é que me faz pensar nesse ou naquele bloco, vamos dizer assim, de asanas? Bem legal a tua Entendendo as glândulas pergunta. que eles vão trabalhar. Porque são dois, né? Perfeito. Perfeito. Eu não sei se eu acho que eu vou te responder e tu me diz se eu consegui contemplar tudo que você queria, tá? Mas assim, ali no final do texto diz isso, né? Os professores da Nanda Marga vão passar para vocês os asanas conforme você precisa. Normalmente a gente começa exatamente com esses que o Carmendra falou, né? Bhujangasana, Yoga Mudra ou Yoga Mudra, que são bons para todo mundo, são especialmente bons para as mulheres, que trabalham muito a questão, né, do ciclo reprodutivo, enfim, sistema reprodutor, nosso ciclo reprodutivo. Mas digamos assim, a orientação original, até considerando que se trata de uma escola criada na Índia, né? Então, a tradição era os monges, por exemplo, eu com as minhas iniciadas, conhecendo, sabendo das questões que vocês me trazem, vou conhecer melhor os seus padrões mentais, seus padrões psíquicos, o que você está precisando trabalhar, ia fazer, né, vou fazer um acompanhamento para estar te passando outros asanas, na medida da necessidade, assim como os monges para os homens, né? Claro que tudo essa tradição chegou no Ocidente e a gente quer ter aula de yoga em turmas, a gente quer ter cursos de formação e foi isso que a gente teve que se adaptar. Então, hoje em dia, o que acontece é que tem muitas pessoas que param, fazem os cursos de formação, se qualificam e podem ajudar outras pessoas nas suas práticas individuais, podem dar aulas de modo, através das aulas, equilibrar de um modo
geral, um coletivo, mas especialmente orientar individualmente. O ideal, né, pela tradição, são os monges fazendo isso. Mas existe esse conhecimento, pelo menos em grande parte acessível, né, nos cursos de formação, por exemplo, e aí a gente vai estudar para se auto-orientar, o que eu acho que eu estou precisando praticar, né? E também para ajudar os outros se eu quiser trabalhar com isso, né? Por exemplo, quando eu estava no treinamento, pessoal, eu tive que memorizar muita coisa, né, para fazer a prova, as avaliações de monja, né, para me tornar monja. Eu me desesperei a fazer um monte de asanas que ajudavam na memória, na concentração, ficava fazendo só aquilo Uhum. praticamente, porque eu estava precisando. Então, a gente vai poder, na medida que a gente tem esse conhecimento, orientar a minha prática, né? Claro que é bom fazer repetidamente, né? Mulheres que estão com problema, por exemplo, da questão hormonal mesmo, por conta do sistema reprodutor, pode enfatizar nesses asanas por meses, até sentir que esse problema está resolvido, né? E depois pode ir olhando para outras coisas, né? Não impede de fazer outros asanas também, mas enfatizar aqueles que são centrais para essa questão por um certo tempo. E aí dizer para todas as minhas iniciadas, né, que eu estou à disposição para a gente fazer sempre esses acompanhamentos, mas que é sempre bom você também buscar saber mais, sem dúvida, né, claro, para ter um pouco de autonomia também. Ó, uma iniciada ali já gostou. Nossa, Mate Devi. Obrigada. Carmenda, se quer mais alguma coisa, pode falar. Não sei se eu respondi tudo. Mais alguém, gente, quer falar? Oi, eu queria fazer Oi. só um comentário, assim, não é nem uma questão. É de como a gente parece que domina um asana, e a gente nesse mundo capitalista, não sei, da velocidade, a gente quer fazer muito, quer fazer mais numa espécie de corpo, né, vitalizar o corpo, mas aí esses dias eu fui parar para fazer a cobra, né, e de como eu vou descobrindo mais sobre a cobra cada vez que eu faço. Aí eu descubro que eu estou muito fraca aqui no assoalho pélvico e eu não consigo sustentar a cobra, que eu tô tão fraquinha. Eu falo, gente, mas eu faço a cobra há tanto tempo, como é que eu não sabia que eu não conseguia fazer isso, que precisava disso? E eu acho engraçado isso de que às vezes a gente precisa parar assim e falar, deixa eu ver como eu posso colocar mais atenção nesse asana que eu acho que eu achava que eu conhecia, mas e se eu colocar um pouco mais de atenção nele? E aí eu me surpreendi com a cobra. Achei muito legal. Eu também, até hoje eu descubro novas cobras, muitas cobras diferentes, né? E é lindo, é muito bom isso. Onde é que tu tá, Tamai? Porque o Carmenda tá em Fortaleza, quem que falou antes, a Padmini tá em Santa Maria, para a gente ir se reconhecendo aí, né? Onde é que você tá, Tamai? São Paulo. São Paulo. Bom. Mais alguém? Didi, eu gostaria só de fazer um compartilhamento, Uhum. quando a gente, né, na leitura aqui do livro, é tão importante, porque, por exemplo, quando fui na parte do pâncreas, eu acho que foi uma das partes que mais mexeram comigo, apesar de ser bem pequenininho, porque o ano passado eu passei por um período assim, né, bem... Eu descobri que eu estava com insuficiência no pâncreas em relação à liberação das enzimas digestivas, e como que isso foi um momento turbulento também durante as minhas práticas. A questão da irritabilidade, de pensamentos muito incessantes, uma instabilidade emocional muito grande. E aí, lendo aqui, né, eu pude relacionar, falei assim, olha, faz sentido porque realmente eu estava assim muito bagunçada mesmo, emocionalmente, fisiologicamente também, né? E aí, quando eu fui tentar entender os motivos, me deparei com essa situação do pâncreas e como que realmente essa questão do hormonal, ela implica nos processos mesmo de meditação. Foi um período que a meditação estava muito, se tornou um pouco mais, é, como eu posso dizer, não difícil, mas exigia muito mais, né, para manter a concentração, para manter ali
um pensamento mais elevado para poder realizar direitinho. E faz total sentido, né? E realmente, quando a gente vai estudando, isso vai vindo de forma mais clara para a gente também, né? Eu já estou doida para saber, né, aprender sobre os asanas de forma melhor, assim. Eu sei os básicos também, igual o Yoga Mudra, e para poder também aplicar isso no dia a dia, porque certamente fará muita diferença. Onde é que você está, Lidiane? Eu tô na cidade do meu marido, quer dizer, da minha casa hoje. Eu tô em Imutaba, no centro de Minas, na Minas. região Oh, que central. legal. Legal. Namaskar. Muito Obrigada. bom. Vou dar um breve depoimento também. Eu fui pré-diabética, porque exatamente por causa do meu pâncreas. Eu estava produzindo muita insulina, então um pouquinho de açúcar que eu comia produzia muita insulina, e isso fazia baixar a dose de glicose, eu ficava hipoglicêmica, né, momentaneamente, mas o fato é que eu estava perdendo toda a insulina. Então, se eu continuasse naquele estado desregulado de pâncreas, eu ia perder, né, chegar muito cedo da minha vida a não ter mais insulina e me tornar realmente diabética. E aí só que eu era muito ansiosa, e a gente vai perceber que a ansiedade é uma das emoções vinculadas ao terceiro chakra, ao terceiro chakra está vinculado ao pâncreas. E aí quando eu comecei a fazer yoga, os asanas, isso tudo foi desaparecendo na minha vida, tanto a ansiedade, como depois eu percebi que eu já não era mais pré-diabética, fui fazer exames até para confirmar, né? E deu um eco aí, né? Ou pelo menos eu estou ouvindo o eco. É. E, enfim, faz sentido, então, tá? Esse teu depoimento é perfeito, muito bom. Mais alguém? Olá, Lu, agora eu te vi. Namaskar. Oi, Vivi. Oi, querida Marga, fala. Eu percebo assim, eu estou fazendo, eh, na medida do possível, quer dizer, teria que ser mais possível, mas vamos ver, as meditações. E eu acho que eu estou conseguindo me concentrar um pouco mais. E agora falando sobre os asanas, né? Eu consegui memorizar, meu problema de memória é muito, é bem difícil. Sempre foi, a vida inteira. Então, estudei e tal, nesse concurso, passei, trabalhei, me aposentei, mas sempre naquela dificuldade da concentração, da memorização. Então, o que o médico diz? Bom, hoje tu não precisa, já fui neurologista e tal, e nunca houve um progresso com relação. Mas eu nunca desisti disso, tá? E eu estou vendo que agora as coisas, né, não são de balde que aparecem na vida da gente. Então, essa esperança de que a minha memória fique mais eficiente, que eu consiga gravar, é, é maravilhoso. Que bom, querida. A Marga está em Santa Maria, só para, né, contextualizar para os demais no Rio Grande do Sul. E sim, vamos ver como é que vai ser com os asanas, né? A meditação vai ajudar, mas é isso, a meditação às vezes demora para a gente sentir os efeitos, até porque se a gente está nessa desarmonia dos hormônios, como é difícil meditar. Os efeitos estão acontecendo, tenham certeza. Não deixem de meditar porque parece que não está. Mas o fato é que é tão melhor se a coisa se acalmar, né? Mas quando a gente consegue ter uma meditação mais tranquila é muito melhor. Mas aí por isso que os asanas são parceiros assim de mãozinha dada com a meditação. Eu senti muito antes os efeitos dos asanas, para depois poder perceber, oh, agora sim eu entendo que é meditação. Mas enfim, a gente vai na persistência, uma coisa ajudando a outra, tá? Namaste. Ah, Oscar, querida. Tudo certo, gente? Vamos descansar então? É isso? Mais alguém? Só um apelo, assim, que quem tiver alguma referência boa que também fala sobre as glândulas, eu já fiz algumas pesquisas e não achei nem nada assim em PDF, nada que a gente tem acesso. Pode ser que tenha até algum livro, eu não consegui achar. Mas quem tiver para compartilhar, se conseguir compartilhar no grupo, eu ia agradecer. Legal. Eu acho que a gente pode
Até colocar uma mensagenzinha nos grupos, né? Tem vários grupos, tem gente de vários grupos aqui, assim, né? E aí, o que for chegando, vocês vão passando, né? Tipo, façam que as DITs saibam, e aí entre a gente reparte. A gente, né, chega até nós e a gente manda para os outros grupos também, tá? Para todos os grupos, porque realmente os materiais que chegarem é bem legais a gente compartilhar. Boa ideia, Tamara, boa ideia. Uhum. Tá bom, gente? Vamos descansar, então? Prazer estar com vocês. Espero que esteja sendo produtivo os nossos encontros. Nos ajudem a melhorar, tá? Sempre que vocês puderem, também dizer, ó, assim não tá bom, assim não tá. Vão nos dizendo que a gente quer, enfim, atender as necessidades de vocês, tá bom? Namaskar, Ansumati Devi. Namaskar, boa noite. Noite. Tchau.